o podcast Logo Não é Marca, um podcast em que o branding é a grande estrela. Fala, meus queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Zé Valderico por aqui. Estamos dando início ao nosso 18º episódio, estamos ficando de maior. E hoje o assunto é para quem é realmente de maior, porque vai ser polêmico. Mas antes de entrar no assunto, nós vamos aqui para nossa banca julgadora, nossa mesa, nossa divisão de opiniões aqui. Por ordem alfabética temos Diego Costa. Por gentileza, Diego, faça as honras. Oi, pessoal, sou Diego Costa, sou jornalista, trabalho com comunicação, com desenvolvimento de marca, branding, e vai estar conversando um pouco sobre questões polêmicas e também assuntos que sempre vão voltar para a nossa querida marca e como ela pode ser vista, porque acho que uma coisa que vai estar clara aqui hoje é que tudo é branding. Olá, meu nome é Silvio César, eu sou diretor de arte, publicitário, especialista em brand também, e vamos falar vamos ver se essa brasa, se esse fogo vai continuar ou se vai morrer. Pois é, Silvio já deu spoiler do nosso assunto principal. Nós vamos começar a bater uma bola, falando assim de lugar bem ordinária, sobre a polêmica do mês de março, porque eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas em março de 2026 começou com a apresentação da nova camisa da seleção brasileira. Ano passado tentaram emplacar uma camisa vermelha que não deu muito certo, e nesse ano emplacaram uma camisa nova e a mais chamativa das defesas, um slogan ou uma tagline, não sei como a gente pode chamar isso, que seria Vai Brasa. E aqui a gente entra com a nossa primeira polêmica, né? E que não é nem tanto a construção ou o desejo de construir uma frase, um mote, algo chamativo, né? A gente teve em Copas anteriores o Canarinho Pistola, que eu acho que foi sensacional. O Canarinho que dançava funk, chegava com o caixa JBL na mão. Eu achava sensacional o Canarinho, mas dessa vez quiseram trazer uma frase que o problema maior, né, onde entrou a rejeição principal dessa frase, né, dentro daquilo que a gente viu na mídia, foi a falta de informação, né, a informação falsa, e que é uma frase amplamente utilizada nos estádios, que é grito de torcida, que está na boca da população brasileira, e todos os narradores e demais pessoas da mídia a utilizam, que basicamente, quando todo mundo parou, ninguém conhecia essa frase, e a gente acaba entendendo que aquilo ali parte de uma bolha que não representa a nossa sociedade, não representa o nosso Brasil, que é um Brasil plural. Acredito eu que se o time de marketing da Nike tivesse conversado com a Ana Cole, que ela já fez um estudo sobre brasilidade, talvez ele tivesse tido uma percepção diferente. E o spoiler desse último dia, gravação desse podcast no dia 27 de março, é que aquilo foi uma ação da Nike e que Vai Brasa não vai estar nas camisas da seleção brasileira. Mas começando, dessa vez invertendo os papéis, começando por Silvio César, que por ser publicitário, copywriter e trabalhar com marcas há muito tempo, vai trazer a percepção dele, e depois passamos para Diego Costa, que, querendo ou não, isso é uma crise. Então, se nós temos um especialista em crise nas diversas terras, é Diego Costa, que vai trazer a opinião dele como jornalista e o direcionamento do que ele acredita que foi ou que não foi, ou que deveria ter sido. Então, Silvio, querosene, a palavra está com você, faça bom uso. Ligar aqui a lança-chamas. O problema maior dessa campanha é porque ela se divide, são duas campanhas em uma, né? Porque ela foi tão mal vendida de um jeito, porque existe uma outra campanha por cima da campanha, né? Que a Nike lançou junto com a Wyden Kennedy daqui, que é a Alegria que Apavora, né? Se vocês forem em alguns perfis, vocês conseguem ver isso aí, né? Que é aquele clichê que o Brasil se tornou, né? Que é favela, funk e gente jogando na areia, né? Assim, as saias mulatas, né? Essas coisas, entrou isso aí agora, né? Quer dizer que o Brasil se resume a isso, né? E se confunde com esse negócio do Brasil, né? Que acho que teve muito mais repercussão do que a própria campanha em si, né? Que a Alegria que apavora, né? Que mostra uma marra, que o seu medo, né? O seu pavor é o nosso não sei o quê, né? Que vai para essa área, né? O Brasil causa medo nos times de fora aqui, né, que é uma grande mentira, né? Eu acho que faltou conexão, né? Porque se você ver, são duas campanhas que não conversam, são clichês, que é clichê isso. Aí faltou conexão, né? Vocês terem ideia, né? Foi feita uma pesquisa de social media, né? No Carvalho, em parceria com a Polis Consulting. Eles analisaram 180 mil posts, né, e viram que 75% menções negativas, né, incluindo manifestação de raiva e nojo. A reação aponta para um desalinhamento entre proposta de comunicação e significado histórico atribuído no uniforme. E isso cai muito no que a gente defende, né, que é uma coisa de branding, uma construção de marca ao longo do tempo, que isso ao longo do tempo fala de história, né.
E nada tem tanto peso, tanta importância histórica do que a seleção brasileira, né? Copa do Mundo, quer queira os novos ou não, a história pesa. Na minha opinião, a Copa do Mundo, a história pesa. Vai se falar da Copa de 70, vai se falar de 82, da derrota, vai se falar da vitória de 94, 90, aí, 2002. Então, uma marca, que é uma marca, né? Porque ela representa, marcas, elas representam pessoas, né? As pessoas se veem nas marcas, né? E a marca da seleção brasileira é a cara do brasileiro. E quando você vê com uma campanha dessas que vem de up to down, né? Que dos Estados Unidos, de Portland, que é empurrada assim para você aceite e que vai ser assim, né? E a CBF, quer queira, quer não, ela validou isso, apesar do presidente ter dito que não sabia, né? Dessa campanha, etc, né? Que a culpa é sempre do estagiário. Vai ter esse problema, né? Essa falta de conexão, né? Se a gente recorrer aqui, né? Passando aqui o David Aka, né? Que fala assim, não, o David Aka fala assim, não, o que é uma marca, né? É muito mais do que o nome e um logo. Ela é a promessa de uma empresa ao cliente de concretizar aquilo que ela simboliza em termos de benefícios funcionais e emocionais de autoexpressões sociais. Olha o peso disso. Mas a marca é mais do que uma promessa, ela também é uma jornada, uma relação que evolui com base em percepções e experiências que o cliente tem todas as vezes que estabelece uma conexão com a marca. E isso a Nike perdeu. Ela sabia fazer isso no passado, mas eu não sei o que aconteceu. Ela foi ouvir mais algoritmo do que ouvir as pessoas, né? E deu nisso, né? Uma campanha clichê e que se baseou em premissas que não pegam, foi mal vendida e deu essa crise, né? Total. Diego, por gentileza. Então, você quer saber estratégia para resolver isso aí? Eu acho que, Diego, vamos começar, né? Vamos explorar o Diego como profissional, né? Pegar consultoria grátis hoje aqui com ele. Então, se você que está nos ouvindo se depara com alguma situação semelhante, anota, porque, meu amigo, realmente é consultoria grátis com um puta profissional. O que eu vejo, Diego, que é o principal aqui que a gente pode abordar, é um ponto que o Silvio trouxe, que a gente viu, por exemplo, também na Jaguar, que é o quê? Sim. Vem o presidente, vem à frente e culpa terceiros. Eu não sabia, não era bem isso, foi uma estratégia da Nike. Isso é uma campanha que ele está lançando, foi uma campanha dentro da campanha, meio que para justificar, nem para fazer um meia-culpa, né? Ele quer realmente tirar o dele da reta. E aí eu te pergunto, você que, como uma pessoa que trabalha com essa parte de marcas, né? Eu entendo que nenhuma campanha, nada, vai sem aprovação de alguém que assina o cheque, ou do cliente que contratou. Eu sou a agência, o Silvio é a agência, como aconteceu com a Jaguar. A Jaguar demitiu a agência que fez a mudança de rebrand da agência. E já deu a volta por cima, hein? Já deu a volta por cima. Pode até comentar isso, se vocês quiserem. Por favor. A Jaguar acabou de lançar o novo modelo do carro elétrico dela e é baseado no modelo mais icônico da marca que fez a Jaguar ser a Jaguar. Então, e é linda a propaganda e é simplesmente a carenagem do carro chapada na parede como se fosse uma grande pintura moderna. Então, a reversão foi rápida. Eu acho que já está funcionando. E marcas aprenderam com ela e não fizeram o mesmo erro. E uma dessas marcas é a Ferrari, que não esperou uma outra marca dizer, olha, o meu conceito de carro elétrico que seria o que a Ferrari aplicaria é esse. E ela mesmo fez. E ela acaba de lançar agora acho que não tem nem 2 meses, o primeiro conceito do ambiente interno de todo o interior do carro, que é a Ferrari Luce, em italiano. E ela tem toda uma estratégia montada para mostrar exatamente os detalhes que importam para a marca nesse quesito. Então, para o primeiro carro elétrico de uma marca como a Ferrari, eles contrataram só o John Ive, para quem não sabe, é o cara que criou o design do iPhone, para fazer o interior do carro. E meu amigo, que interior, né? Ele é um interior, depois pesquisem aí, pessoal, dá uma olhada no site da Ferrari, no YouTube da Ferrari tem esses detalhes. Detalhe, só foi lançado o interior, teve um lançamento internacional disso, foi convidar as pessoas para ir para a sede da Ferrari para ver isso, e o exterior ainda vai ser lançado. Então, e aí você vê em todos os detalhes, todos aqueles itens icônicos que você tem do lançamento do iPhone, estão presentes lá, e claro, a exacerbação de todos os outros itens. Porque aí você tem também a era de ouro dos carros a combustão também retratada lá, porque todos os itens do passo interno têm detalhes que traduzem isso. Então, há um couro que é marrom claro, com linhas retas, que relembra os clássicos dos anos 60 e 70, da era de ouro de carros, de muscle cars, né, e também de carros de alta performance.
do mundo, e todos os itens que tem o extremo digital, apesar dos painéis serem todos digitais e tudo, todos eles têm botões físicos para você tocar e aplicar na mudança da área. E todas as mudanças que tem estéticas de odômetros, de todos os itens lá que você pode mudar de concepções visuais, eles todos têm um link com o design também dos anos 60 e 70, de todos aqueles carros icônicos. Então, super interessante ver marcas como a Ferrari, aprender com marcas que fizeram alguma coisa fora do comum recentemente e se posicionar de uma forma correta, né? Então, pensando assim, nessa questão da Nike, né, e a atuação agora no mercado, primeiro, para mim, é um caso clássico de fomos pegos pelo algoritmo, né? A bolha que foi citada já aqui, essa bolha acontece, as referências estão ficando cada vez mais vinculadas às referências que são postas digitalmente para cada um de nós. Isso influencia esse movimento. Então, se você tem um grupo de pessoas que apoia qualquer tipo de pensamento que você imaginar, ele vai ter replicações digitais, inclusive para as IAs. É o grande problema das pessoas que estão utilizando IAs diariamente, tudo isso aí. A não checagem, a não continuidade do trabalho e também exploração de outras linhas em que você consegue trabalhar a informação não só pelo que a IA está lhe falando, e você começar a expor outras esferas de conhecimento para poder anexar a IA. Porque se você entra numa linha de pensamento, por exemplo, quais são as gírias que são utilizadas para se referir à seleção brasileira? Me cite 15 gírias. E aí a IA lhe citar e uma delas ser brasa, é muito possível isso ser colocado. Se você não fizer o prompt correto, você pode ficar enganado. E aí todas as suas mídias que estão conectadas no seu login, então seu celular, que está ali ouvindo o tempo todo, e todas as suas IAs que apesar dos chats que você abre serem separados, eles se comunicam. Então, se você usa um modelo de LLM também e você compartilha algum pensamento, por mais que você ache que não, tem muitas informações que estão intrínsecas ao código de copiar e colar que você coloca. Então, tem muita coisa que tem pixels conectados nos sites que fazem a referência dos seus dados. Então, às vezes, quando você está num movimento que está errado do seu pensamento ou desviado do que pode ser o real, e é por isso que a gente não pode nunca abandonar os dados, a gente já falou sobre isso acho que 2 episódios atrás, sobre a base de dados ser o grande pulo do gato e como você vai tratar esses dados da maneira correta e utilizar ele para seu benefício. Se a gente não conseguir conectar tudo isso para chegar na verdade da coisa, e a principal saia para a rua, fale com gente de verdade, converse, utilize uma das coisas que vai se tornar, já é caro hoje, vai se tornar mais caro ainda, pesquisa de verdade com gente de verdade feita sem conexão com meios eletrônicos. Esse dado verdadeiro vai se tornar, já é ouro hoje, vai se tornar diamante, vai se tornar coisa estratosférica, de questão de que o real que vai ser tratado vai ser vinculado ao grande sucesso que você pode ter em qualquer campanha, qualquer vinculação ou direcionamento da sua empresa. Inclusive, né, Diego, isso é bem interessante o que você falou agora, porque hoje eu vi no LinkedIn uma postagem do Victor Hugo Marim, que é a pessoa da FGV, né? Que ele fez uma comparação entre a campanha Mac do McDonald's, né? E essa campanha da Brasa, né? Uma foi feita do jeito certo e a outra nós sabemos como foi feita. Ele lembrando aqui que na época o CMO, né, do McDonald's, que era o João Branco, né? Ele prestou atenção que as pessoas, que os paulistas falavam, né? Falavam no McDonald's, falavam de Mac, né? Vamos no Mac, né? Ele ouviu isso da boca de milhões de brasileiros, porque ele foi pra rua e ouviu isso, né? Aí ele documentou isso, fez toda essa pesquisa, levou para a matriz, né? E eles aprovaram, né? Aí virou Mac, né? Aquela coisa que correu o Brasil, né? Então não tô achando interessante, engraçado. Teve pertinência, né? Entendeu? Aí o Thiago Leifert, né? Leifert, né? Ele disse também que o tal do Vai Brasa, né? Ele surgiu na pesquisa da Nike por causa de perfis sociais esportivos no Instagram, né? Quer dizer, quando você já começa por aí, você já está contaminado. Porque uma vez que você pesquisa uma coisa, você achou essa coisa que você pesquisava no Instagram, ela vai aparecer direto para você. Porque o algoritmo ele já vai empurrar isso. Não é porque todo mundo está falando, é porque o algoritmo está te empurrando isso.
Exato, Entendeu? claro. Exatamente. Acho que foi o grande erro da Nike nesse sentido, né? Vocês ouviram demais o algoritmo e Estão não. esquecendo uma coisa muito importante, que é legitimidade, né? A Exato. legitimidade vem do real. É muito interessante ver que quem é dono dos provedores e da digitalização do mundo, eles se preocupam com o real, né? Os CEOs das empresas, eles não colocam os filhos deles para estudar código, mas sim música clássica, os grandes pensadores, filósofos. Pode perguntar, isso tem dados comprovados, de entrevistas de vários deles, com os filhos. Elon Musk, inclusive, está sofrendo isso com a própria filha, né? Que se desvinculou a ele por ter tido essa educação clássica e ela entender que ela tem que se distanciar desse mundo, inclusive do próprio pai. Mas, assim, em paralelo, é a questão de que a legitimidade é importante. Você não pode trabalhar simplesmente com as possibilidades que lhes são entregues. Isso é tão visto que o algoritmo do Instagram, o CEO do Instagram, Moresetti, acabou de anunciar, não tem nem 2 meses também, no estilo doc do material do Moresetti, ele fala que esse material que for colocado assim, ele vai ter muito mais repercussão de qualquer outro tipo de material. Se você for copiar um viral, se você fizer qualquer tipo de conteúdo o que vai bater mais é sempre o real, o verdadeiro, né? O genuíno, o legítimo. Então, veja bem, quem constrói isso está colocando no código-fonte dessas máquinas que a referência para dar mais retorno é com conteúdo legítimo e real. E a gente que trabalha com essa informação para poder guiar os nossos negócios, a gente não pode fazer o movimento contrário. A gente tem que ir na fonte. A gente não pode ser o produto, a gente tem que criar o produto. Você está se referenciando pelo produto, você está perdendo informação. É o básico de comunicação. Vá na fonte, trabalhe dentro da fonte, daí use a sua estratégia para poder crescer e desenvolver. Mas já que aconteceu esse problema com a Nike, a minha estratégia, se estivesse dentro da equipe de gerenciamento de crise e de desenvolvimento de marca da Nike, seria usar o algoritmo a meu favor. Se eu já bombei com a questão de que eu errei, eu uso o erro a meu favor. Ah, Brasil, então o que é a alma de vocês? Se vocês estão tão incomodados com a alma da seleção, qual é a alma da seleção? E para usar um termo mais jovem e mais no hype internacional, qual é a aura da seleção? Aí, meu amigo, aí você muda o conceito. Aí você pega e bota a população para te dar o dado real e você transforma isso no motivador. E aí você chega com a aura nova dentro da seleção. Porque, em minha concepção, a gente está sofrendo já há alguns anos na seleção brasileira, e a seleção brasileira é um dos cases de falta de identidade que a gente está sofrendo, de uma falta de trabalhar a construção de marca. A construção de marca da seleção foi abandonada já tem alguns anos, né? A gente não tem mais identidade disso. E eu não estou falando só de marca como fonte de venda de blusa e de ingresso, não. Estou falando do core business, que é uma seleção brasileira, uma seleção de qualquer país. É o que é que ela representa como nação. A nação brasileira está dividida não só na política, mas também em seus conceitos básicos de o que é que ela ama e o que é paixão. A paixão brasileira está diversificada. É que a gente realmente ama. Você tocou num ponto interessante, Diego. Será que essa campanha da Nike foi uma tentativa não dita desse distanciamento, tentar distanciar a camisa da seleção de um espectro da direita, assim, já que a direita meio que se apropriou da camisa como símbolo entre aspas, o movimento deles, dessa distanciamento, assim, tipo, por exemplo, colocar a camisa azul da seleção com o logotipo da linha do Michael Jordan, né? Sim, que foi até usado agora na derrota contra a França, agora em março. Acho que rolou isso? Acho que rolou uma certa linha de pensamento nesse sentido, porque eles tanto tentaram isso, quando você vê a campanha completa, você vê também que todos os vídeos que foram feitos, né, todos os filmes tratados da campanha, eles tratam com a população de base, né, nas comunidades, né, naquele futebol raiz, né, nas peladas, no funk, né, na cultura popular brasileira atual e tudo isso aí, para desvincular, né, já que a gente pode ligar a direita a uma classe mais abastada, né, do país. Nem tanto, eu não sei, o que eu acho que o Brasil é tão diverso nesse sentido, é que eu não vejo esse favela e funk em todo o Brasil, tá entendendo? É por isso que no começo da minha fala eu falei nesse sentido, porque eu acho que o Brasil é tão heterogêneo. Não, eu também acho, mas você perguntou se tinha sido feito para desvincular
desvinculado à direita, para desvincular da direita também. Mas, é como eu falei, a crise de identidade é real, ela continua, ela é contínua. É tão crise que a gente está permitindo, como CBF, como país, como Brasil e tudo, que uma marca multinacional guie qual é o sentimento que o torcedor tem sobre as próprias seleções, sobre o futebol. A Ana Couto, né? No livro dela do A Evolução do Brand, né? Falando dessa polêmica toda, né? Que envolvendo assim o que foi dito nas redes sociais sobre essa campanha, né? Ela confirma que o fato de que as pessoas ou as redes sociais e usam a própria voz para defender essas marcas e advogar por elas, né? É mais do que a publicidade gratuita. O que esses consumidores fazem, em linhas gerais, é se colocar como os próprios representantes de uma organização e dos valores que ela comunica. Eles se identificam a tal ponto com o propósito da marca que acabam agindo como embaixadores, contribuindo para a disseminação orgânica e autêntica da visão do mundo que ela criou. O resultado dessa sinergia é a geração de um ciclo poderoso de envolvimento no qual o público não apenas consome os produtos e serviços, mas também os utiliza como extensão da própria identidade e o próprio estilo de vida. É por isso que teve esse rage, né? Esse movimento tão grande contra essa campanha, né? Porque as pessoas, além de não se conectarem com elas, né? Eles viram nisso uma invasão de uma propriedade que é delas, que elas se assumem delas, porque isso foi se falou também, né, das mudanças, né, recentes de vários times de futebol, né, que mudaram os logotipos dele, que quando isso acontece é sempre uma gritaria. Não existe, na minha opinião, não existe território mais conservador, no sentido de avesso a grandes mudanças assim, do que futebol, né? Se a gente brinca dizendo que não se fala de religião, futebol e política, né? Eu acho que a seleção brasileira acaba sendo as três coisas ao mesmo tempo, né? Ela é mais do que simplesmente você falar de times regionais, né? Ela é esporte, ela é religião, porque tem gente que torce pro Brasil, mesmo que o Brasil não jogue nada, e ela é política não precisa explicar, porque ela é as três coisas ao mesmo tempo, a seleção brasileira. Então a Nike mexeu num vespeiro que pesado. O que eu vejo que são dois pontos. Primeiro ponto, né? O que a Nike tentou fazer não é algo de outro mundo. Ela tentou fazer o que a gente viu muito nos anos 90, onde marcas ditavam movimentos e expressões culturais. A gente viu, agora lógico, não é do dia para noite. Não foi do dia para noite que o comentário, não é uma Brastemp, se tornou algo popular. Quem viveu ali anos 90, pegou a propaganda dos 90, tinha propaganda da Brastemp, que virou um slogan, tipo assim, virou um bordão na boca de todo mundo. Não, eu comprei um carro. Eu comprei um carro novo, não é uma Brastemp, mas é um carro legal. Significando que a Brastemp era uma qualidade superior. Da mesma coisa, da mesma forma, uma marca de camisas, que eu não vou lembrar qual é, e tinha bela camisa, Fernandinho, que era o cara que usava a mesma camisa, o estagiário, que usava a mesma camisa do presidente da empresa. Mastercard. A Mastercard sendo outro exemplo, né? Essa campanha. A Mastercard, exemplo. Décadas. E se você for ver, né, quando você pega a população, como eu disse, né, marcas podem criar isso, né? Obama criou o Yes We Can, que foi um sucesso, né? Que engajou muita gente, você concordando com o Obama ou não. O rebrand gravou. Que é um rebrand de As You Can, né? Da guerra, né? Pois é. E Obama que até nos jogos do Need for Speed tinha letreiros dele dentro do jogo. Então o cara foi foda. Se você quiser trazer pro Brasil, nós tivemos um movimento Vem Pra Rua que virou música do Rapa. Então, e foi tipo proibida de tocar na televisão porque tava gerando revolta toda vez que saía, tinha passeada em conjunto. Pois é, então tinha, tipo, você vê que o movimento surgia. Quando a gente fala de Brasil, né, que foi levantada aqui a bola, que é o Brasil popular, e a camisa do Brasil, ela tem essa representação, sim. A gente não pode tirar. Então, eu acho que se a gente for polarizar, e a camisa do Brasil ainda é muito ligada à direita, a gente tá procurando pelo em ovo. Quer dizer que não é? Bolsonarismo, para quem é ou não é, se apropriou da camisa, se apropriou das cores do Brasil pelo movimento que ele é. Mas esse movimento ele é muito mais antigo. Você pega qualquer filme gringo que, por um acaso, o personagem cai no Brasil, ele vai aparecer uma camisa verde e amarela, vai aparecer uma favela. Então não tem pra onde correr. Então movimentos como você vê o clipe do jet ski do Pedro
você vê que é o quê? É um movimento ali. Você vê cores do Brasil, você vê movimentos nacional. Cara, vamos ver aqui o que está sendo o espetáculo na Laje da Rocinha. Tem filas de 2 horas para poder fazer lá a foto e o movimento com drone. E se você vai ver, bandeira do Brasil e cor do Brasil é que não falta. A Havaiana, por mais que no começo do ano a nossa queridíssima tenha dito não vamos entrar em 2026 com o pé direito, mas a Havaiana com a bandeirinha do Brasil vai vender horrores nessa Copa agora. Então a gente não pode lembrar e associar somente a isso. O que eu acho que a gente tem que analisar é o seguinte, a Nike ela tem muita competência para lançar um bordão, para se apropriar. Agora, o que faltou para ela foi abraçar a cultura brasileira. Faltou ela olhar, cara, o que é que eu posso fazer que tem a ver com a cara do Brasil? Acabou de vir um carnaval, o que que rolou de movimento? O que que o brasileiro tá falando? O que que o brasileiro tá querendo? O que que tá na boca do brasileiro? Porque querendo ou não, a gente é um país que o mundo ele pode aprender muito com a gente, porque eu acho que eu desconheço, né? Eu acho que o Diego ele tem mais um repertório de várias nações internacional, mas o brasileiro é um dos poucos países que eu conheço, para não dizer que eu conheço como o único, que tá se lascando, mas tá rindo da própria desgraça. O brasileiro faz piada com a desgraça dele mesmo. Então, tipo, é a história do e aí, cadê a picanha? Ainda vão botar picanha quando? E aí, cadê o tal do Voo Brasil? E cadê não sei o quê? E cadê o presidente? Ah, o Bolsonaro tá preso. Então, o rapaz lá foi fazer uma manifestação andando de um canto pro outro, cai um raio, quase mata uma pessoa. Então o brasileiro ele faz piada com a própria desgraça. Então a gente tem um repertório de possibilidades muito grande. O que faltou para a Nike foi mapear esse território cultural e verbal do Brasil para poder pensar alguma coisa. Porque ela é muito boa nisso. Se você for lembrar na época que estava muito em alta o movimento pelas vidas negras importam ali, teve aquele jogador de futebol americano que o hino nacional ele ficou de joelho. Ele desrespeitou o protocolo, foi expulso da NFL. A Nike pegou o cara, fez uma campanha gigantesca que, se vocês forem lembrar, no começo da campanha, eles perderam muito na bolsa. A galera fez um movimento para queimar tênis da Nike por causa da campanha que eles estavam fazendo com aquele atleta. E depois a campanha estourou e a galera abraçou a ideia e começou a falar: é isso mesmo, Nike. Tem que se posicionar. Você fez o que nenhuma outra marca fez, você se posicionou e as ações deles ganharam horrores. Mas o que faltou agora foi exatamente o ponto de que escutar o brasileiro. Nesse momento, quando a gente fala de seleção brasileira, é o momento onde a polarização termina. Todo mundo se abraça. Pode ter o cara de direita, da esquerda, num estádio, gol do Brasil, eles se abraçam. Independente se é direita, se é esquerda, se é do lado A, lado B, eles vão se abraçar. Pô, é Brasil. Nessa hora é todo mundo Brasil. Então, faltou ele trabalhar a união. E para mim, a maior jogada que eles poderiam ter tido era trabalhar a união. Porque por ser um ano de Copa do Mundo e um ano de eleição, é um ano onde o Brasil fica dividido. Onde cara, famílias deixam de se falar. Perfeito. Então você trabalhar a união, se une Brasil, Brasil união, tamo junto Brasil, era muito mais interessante do que você trabalhar um esquema de vai brasa. Eu entendi o que ele quis, mas ele fez errado. Perfeitamente. Eu acho que essa tua ideia agora acho que casou perfeitamente com o nosso o zeitgeist do momento, que a gente está pedindo por essa união, né? Chega de brigar por político, que é uma coisa de idiotas. E você tem toda a razão, cara. Essa é uma ideia do cara. E tem tudo ali, sinergia total com a seleção brasileira, né? Que é a união de jogadores de diversos espectros, de diferentes, de várias partes do mundo, de times diferentes. Total, cara. Tem tudo a ver, né? É você chegar e fazer um storytelling dizendo: a eleição é só em outubro. Não vamos falar de desunião. Tamo junto. Vamos celebrar o Brasil. Não, Ser pode campeão, brincar, ser campeão mundial é pra sempre, gente. pode brincar com o simbolismo de tudo, né? Imagina uma propaganda que começa a entrar no bar e parece que você tá num filme do Warriors dos anos 80, que tá entrando os vermelhos e os azuis. Aí tá entrando lá o cara caracterizadíssimo de camisa amarela e com um símbolozinho lá da campanha da direita no carro. Ele bate a porta, entra lá no bar, começa a pedir a cerveja e começa a se revoltar. E do outro lado do bar tá lá o cara caracterizadíssimo como da esquerda, com seu violão debaixo do braço e tal, posiciona lá do lado, apaga seu cigarro de maconha,
bota lá, começa a ver o jogo também junto com ele e tá caracterizada a cena do conflito. E Exato. bota no centro um monte de gente comum revirando os olhos. Ih, vai dar merda aqui no É. meio do bar, a gente não vai poder ver nosso jogo. Aí de E repente. aí, quando o cara começar a gritar pela mesma coisa e dizer, não, isso aí não, tem que fazer um gol, porra. E o cara falar a mesma coisa do outro lado, e os dois se unirem pra torcer junto pro gol que vai vir, Exato. pronto, tá caracterizado aí storytelling, o que quiser pra dar certo. Chama nós, Nike, porque o esquema tá aí. É você mapear. Cara, é o movimento, é o momento cultural, é o movimento da cidade, da nação. É ver o Brasil. É hora de. Cara, o pau vai comer em outubro. Mas até lá, cara, vamos tentar essa seleção. Vamos tentar ser uma só, uma voz Exato. só. Isso é outra União. coisa que falta legitimidade, né? Pode ver em qualquer lugar, se você colocar qualquer público, tem muita gente fazendo esse teste. Você pega uma plateia, você pergunta, fulano, você fala uma coisa de direita, aí tem uma galera que fala uma coisa de esquerda, tem uma galera que fala. Aí você fala, quem não tá nem aí, quem não tá querendo ouvir mais sobre esse assunto, quem não suporta mais essa história, você pode ver que a grande maioria em todos os casos. Cara. Então, o imaginário geral tem esse conflito, mas o imaginário real é de que as pessoas, na verdade, querem, o que você acabou de falar, Val, querem união, querem resolver a situação. Pode ter sua opinião, pode ter a sua também, vamos ver qual é. Os Estados Unidos tudo faziam uma coisa muito saudável, que hoje em dia é restrita só aos humoristas, donos apresentadores de seus programas de fim de noite, que lá tem vários, né, em praticamente todas as emissoras. Só eles fazem uma coisa que a Inglaterra continua a fazer, que é criticar, tanto faz o lado, basta ele estar no poder. Meu amigo, eu não falo nada de você até a hora que você entra em campo, até a hora que você começa a atuar. Então, na hora que é eleito o primeiro-ministro lá da Inglaterra, não importa qual é a base política dele, ele vai ser criticado por todos os humoristas da terra. Uhum. E era uma coisa que era muito saudável antigamente, que os Estados Unidos também faziam. E hoje está restrito só a esses apresentadores, os corajosos, que fazem isso, né? Porque tem vários que também não fazem. E eu acho que essa é a questão. Amigo, o cara está trabalhando ali, você tem que trabalhar para mostrar que ele tá servindo a população, né? São vários conceitos que você pode utilizar numa construção de imagem, numa campanha dessa. O que é interessante nisso tudo que nós discutimos agora, né, é o poder de uma grande ideia, né? Assim, o Val deu essa ideia da união, assim, de repente aí começou a pipocar na cabeça da gente um monte de ideia, né? Assim, como uma boa ideia, ela estimula a surgirem outras, né? Pô, chama a gente, Nike. E outra, Mas ela só funciona por causa dessa legitimidade, né? Ele falou uma E palavra outra, que é o que tá no imaginário de todo mundo. eu soltei isso aqui agora, mas eu faço que nem meu grande professor, que eu admiro profundamente, Marcelo Lavô. Você só mostra que a primeira ideia é melhor com mais 10. Então, tipo assim, tem que estressar, tem que pensar mais, tem que discutir mais, tem que trazer outras percepções. A questão é que, tipo assim, parece que se vai brasa, foi aquele negócio. Ei, galera, sexta-feira de noite. Galera, valeu, bom fim de semana. Lembrando que segunda-feira tem a apresentação da camisa nova do Brasil, né? Tudo certo. Pô, pessoal, tudo de boa, chefe. Tá de boa. Caraca, bicho, tem que fazer essa parada porque é segunda-feira. Foi trabalho que ela, falando, tipo assim, anos 90, ela tava segurando a cartolina. Total. Ela, gente, eu não fiz trabalho, mas eu posso estar na tua equipe segurando a cartolina? A coitada, na verdade, eu fico pesar, porque ela foi fulminada como se ela fosse a culpada de tudo. Mas claro ela que foi não a é. design. Ela trabalhou com um brief. Trabalhou a ideia. Ela exatamente. trabalhou com uma ideia que deram pra ela. Ela Foi recebeu um brief. aprovada por uma Ela galera. provavelmente ela não sentou com o presidente da CBF. Tá, vem cá, me explica melhor como é que é essa parada que tu quer. Não, alguém deu um briefing para ela e diz, inventa aí um bordão, ou então alguém chegou com um bordão e ela fez o design. Ela era design. A gente tem que entender muito macaco no seu galho. Nessas horas a galera quer soltar, como o Silvio falou bem no começo, bem falado, quer soltar esse modelo mais fraco. A Jaguar fez a merda e pisou nela, espalhou e que não, vamos romper com quem somos. Agora nós somos andrógenos, somos todes e carros elétricos. Aí o pessoal papocou. Por quê? Porque a Jaguar era carro de aristocrata. Era o cara que amarrava um cardigan no pescoço e ia pro golfe de carro com 4.4 de gasolina, torando 2 km por litro. E aí o cara diz, não, agora a gente é andrógeno, agora a gente é todes, agora... Exclusivo. agora todo mundo pode ter, a gente vai ter um carro igual do Batman do futuro. E o pessoal, não, essa marca não representa, quisesse criar uma marca nova. Tiraram até o Jaguar, ficou o nome, mas sem o Jaguar, porque o Ibama proibiu botar o Jaguar lá. Vamos lá, né? Vamos lá, parar com isso. Não dá. Quer
Inclusive, pô, cria uma marca nova, cara. Cria uma marca nova. Agora você pegar, não, porque tá valendo pouco, a gente tem que chacoalhar a marca. Chacoalha olhando o que o pessoal tá reclamando do carro. Tá reclamando de quê? Ai, demora, tá quebrando, o acabamento tá ruim. Melhora nisso. Traz outra perspectiva. Agora não vai pegar um negócio milenar, centenário e mudar porque simplesmente a gente quer trazer. Então, você mudou a cultura, você não fez um rebrand na marca nova. Rebrand muda posicionamento. Na época era que eles queriam trazer novos públicos, mas esse público novo Nem compra representa o total de vendas da Jaguar? É pergunta, interrogação. cara, aí a gente vai tipo, chovendo molhado de novo. É verdade. E eu cito o Martin Neumeyer, né, que fez o Zag, né, do Brand Gap, né, também, um estudioso aí. Livro bom, né? Bom demais. E aí, indicação do meu amigo Zé Valderico, Aí, vários tamo aí, junto, né? peguei todos aí pra... Cara, então, ele fala exatamente isso. Marca não é a sua logomarca, não é seu logotipo, não é, o que você criou de design, é o que as pessoas sentem intuitivamente sobre ela. Então, se essa construção existe, ela, claro, funciona mais quando ela é consciente, mas ela, às vezes, inconscientemente, ela acontece, né? Porque você vai construindo uma movimentação, seus pontos de comunicação acontecem com o seu público, interno, externo, parceiros, e tudo isso aí acontece. Você vai criando essa percepção de marca, vai criando o seu branding, né? Vai criando Isso. a sua... E então é exatamente o que ele coloca. Se você tem essa percepção, você não pode destituir ela e fazer uma outra. Você tem que trabalhar com ela e você pode desenvolver melhor cada um desses detalhes, né? E a grande jogada, como ele diz no Zag, enquanto tá todo mundo fazendo o Zig, faça seu Zag, que é meio que uma junção do que a gente está falando aqui, né? Você encontrar a legitimidade, o espaço em branco, e como você vai conquistar e como você vai usar isso a seu favor, né? Que não adianta você trabalhar esse conceito sem você ter todo esse trabalho por trás, né? Isso casa muito também com aquela teoria do Oceano Azul, né? Também que fala mais ou menos sobre isso, né? Quando você, no livro, ele faz um estudo de análise de uma marca de vinhos, né? Americanas que surgiu, né? Que eles queriam se posicionar, né? Com uma marca totalmente diferente, né? Mas o que foi que eles fizeram? Fizeram todo estudo de o que é que todas as marcas têm, né? Tem isso, tem isso, tem isso. O que que elas não têm, entendeu? Ó, o Cirque du Soleil, por exemplo, né? O que é que o Cirque du Soleil não tem? Não tem animal, não tem três picadeiros, não tem apresentador, entendeu? Não tem um astro que for o principal. Quer dizer, o que ele fez? Ele criou essas novas categorias e se posicionou em cima disso. O ingresso não era barato, o ingresso do circo costuma ser barato, né? Eles não vão partir para isso, vamos colocar música ao vivo, que é uma coisa que quer dizer que eles criaram coisas que não existiam no circo. Quer dizer, é mais ou menos sobre isso, né? Você arriscar. O Diego falou uma frase, que eu acho sensacional. É você procurar o espaço, o território branco, o território que não está ocupado. Tá todo mundo falando e dizendo a mesma coisa. Vai se destacar aquele que faz diferente, cara. Aquele que é diferente. Pô, esses dias mesmo eu tava na palestra e eu falei o negócio no automático, sem nem olhar para mim. Eu falei, cara, o problema é que a gente tá todo mundo muito igual. Hoje em dia todo mundo tá de camisa preta da reserva, calça jeans e tênis branco. Quando eu olhei, tava todos os homens da sala desse jeito. E eu tava junto desse jeito. Então tá faltando, tipo assim, falta às vezes. Não vou dizer personalidade, não vou dizer. Não, eu tô falando, tipo assim, cara, o que pode ser feito diferente? O que pode. Que território a gente não tá ocupando que a gente precisa ocupar? Porque o que a gente entende é o seguinte: a gente fala muito do algoritmo. E é como eu comentei uma vez numa reunião que eu participei. O problema do algoritmo é porque, em vez de você usá-lo no final, você está usando ele no início. Exatamente. Se você joga ele para o final, você consegue ter uma ideia. E isso eu falo para a inteligência artificial também. Você consegue ter uma ideia mais genuína, mais bem trabalhada. Você consegue explorar outros territórios. Ah, mas a palavra que engaja ou a expressão que engaja é essa. Cara, mas vai saturar. Vai para outra. Pense em outro caminho. Basta você pensar que se tem uma palavra engajando, uma música engajando, um conteúdo viral engajando, é porque ele já tá velho já. Se ele já chegou em você, ele já tá velho. Ele já tá sendo usado demais. Isso. Já alcançou, você já tá vendo a onda quebrar já. Você não tá chegando no cume. O cume já chegou e ele já tá decaindo do ápice. Por isso que no começo eu critiquei tanto essa campanha da Nike, que usou o quê?
favela, usou o quê? Funk. Isso Exato. já tá caindo, gente. Na realidade, é um território cultural, cara. Não tem como você fugir disso. A favela, o espetinho, o cachorro caramelo, tudo isso hoje é Brasil. Mais tempo que a gente tem que usar exatamente porque o Brasil tá no. O hype internacional do Brasil não foi só pro Oscar. O hype internacional do Brasil fez ver outras camadas do Brasil, né? Fez ver que a gente também é um expoente na culinária internacional. Que a gente também é expoente na cultura, que a gente tem ator de peso que pode fazer qualquer tipo de filme ou série. Sim. A gente tem produção cultural que nos representa, a gente tem uma pluralidade de pessoas no país que faz com que esse caldeirão de possibilidades seja possível. E aí isso claro, também impulsionado por outro fator, né? Que não é por nada que a gente entrou no hype mundial, é porque todo mundo começou a perceber se falasse Brasil viraliza. Porque o cara que é mais o cara, eu sou um cantor suíço que faço aqui meu sucessinho e tal, mas se eu tenho um fã-clube brasileiro, eu tenho 100 mil pessoas que curtiram a minha última postagem. Gente, vamos lá. Por mais que o Brasil seja plural, uma coisa que a gente aprende quando trabalha com marca é que o que vai fixar é a repetição. A gente tem que repetir. Hoje, se a gente for pegar Brasil, hoje é funk, hoje é JBL, é espetinho, é cachorro caramelo, é favela da Rocinha com o pessoal fazendo vídeo com drone, que tem fila de espera de 2 horas. Porque se você for pegar pra ver, cara, vamos falar aqui, tipo assim, de forma erudita, tem música do Tom Jobim, Bossa Nova, tem outros trabalhos, João Gilberto, Chico Buarque, tudo isso é Brasil. Mas isso não representa uma Copa. Você não vai pra Copa do Mundo escutar Garota de Ipanema, você quer escutar o quê? A batida do brasileiro. A mulher não vai lá para a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, dedilhar chorinho. Vai sambar. Ela vai sambar. Você vai ter, tipo assim, você vê o povo brasileiro na Copa do Mundo, é o mais apapagaiado caralhada que tem. É o chapéuzão, é a blusa, é aquela comédia. Você identifica um brasileiro de longe, porque os caras vão a caralhada mesmo. Então, é isso. É que nem você, quando você pensa em Inglaterra, você pensa em chá, aquela cabine de telefone e o táxi, e a rainha, Save the Queen. Por mais que ela já tenha falecido agora, Save the King, ainda é Save the King, the Queen. Chá das 5, você lembra disso quando você lembra da Inglaterra. Então, não dá. A Inglaterra tem muito mais coisa. Então, a gente sabe que os signos no Brasil hoje é isso. E se a galera quer surfar no Brasil dentro de um universo Copa do Mundo, é isso. Não tem pra onde correr. É que nem o Japão, você vai lembrar exatamente de quê? De karatê, sumô, sushi, outras coisas. É que nem o Paraguai hoje tá tentando desvincular a imagem dele da pirataria. Então, tipo assim, o Paraguai tem muita coisa boa, mas se você lembra Paraguai, principalmente nos 90, o pessoal lembra, pirataria, produto falsificado. Isso aí realmente eu tinha esquecido isso, né? Que a marca se forma na cabeça das pessoas, né? É o popular, geral. Certo, tudo bem, mas lembrando que tanto o samba quanto o futebol e praias tropicais com coqueiros foi tudo uma criação de propaganda, de construção de marca do Brasil, Sim. da era Vargas. E tá aí até hoje. Então, mas até então não era isso. A gente assumiu essa identidade, mas não éramos isso. Então, nada impede de outras e diversas pontuações de que somos expoentes funcionem para ser uma nova construção de marca. Mas é um movimento lento. Lento, claro, porque a gente está falando sobre construção de marca, sempre é lento. Eu vou dizer, Mas Diego, na legitimidade, isso já acontece. Interessante nisso aí, Diego, é porque realmente cai naquela velha coisa, né? Sempre o movimento popular vai cair na apropriação cultural do mainstream, né? Isso aí é histórico, né? Realmente é fato. Filme brasileiro, Oscar. Ganhamos o Oscar, Brasil, foda, ganhamos, Fernando Montenegro, é nóis. Agente Secreto, cara, vamos lá, Brasil, é nós de novo, agora o Oscar vai vir de novo. Eu vi o Agente Secreto, cara, sem saber, sem discutir se o Wagner Moura é de esquerda, de direita, o filme, na minha humilde opinião, é fraco. Não ganhou em comparação com quem ele concorria, porque em comparação com os concorrentes, ele é fraco. Não gosto em brasileiro. Madame Satã dá um pau, ida e volta no Agente Secreto. Pois é que tá, bicho, eu já tive as coisas totalmente diversas de você, e olha que eu detestei Bacurau e, assim, não sou muito fã do Kleber Mendonça Filho. A Madame Satã é foda. Mas, assim, eu tô falando do cinema do Kleber Mendonça Filho, né? Eu achei do
caralho o Agente Secreto, cara. Isso realmente me pegou. Eu entendi a proposta, entendeu? Puta filme representa muito bem Também. o que é o cinema nacional, assim. Também. E bem feito. Um cinema bem assim. Porra, esse é até uma das minhas recomendações que eu até recomendo agora, adiantando aqui. É aquela coisa, percepções, né? Eu achei que me pega muito pelo o brilhantismo da concepção do roteiro, a quebra do clímax para trazer um pouco da sensação do que quem viveu na ditadura teve com a perda de seus familiares e pessoas próximas, porque ao não chegar ali no clímax que você está esperando, quase um thriller, né? De ação, você quebra totalmente ali a concepção e funciona muito bem para a história no todo. Diego, a impressão que eu tive é que ele me abre caminhos, mas não me entrega nada no final. Então, mas esse estranhismo, você tem que só que imaginar que essa estranheza que você sentiu, ela foi intencional. Aí quando você pensa nisso, aí você começa a imaginar que as esferas de compreensão dele são um pouco maiores do que esse entendimento que ele dá. Ele realmente traz essa frustração, só que essa frustração que você sentiu, ela foi intencional. Tudo bem. Tô dizendo que, tipo assim, eu Mas acredito. entenda, Cara, você quer essa fazer uma cineasta. obra que lhe traz essa necessidade, essa estranheza, e essa estranheza é intencional, e ela é conectada com o que as pessoas sentiram na época que está retratando o cenário, aí você vê várias camadas, porque ele não cita diretamente a ditadura, ele fala como se fosse uma sombra, né? Tava vendo um termo hoje de um cliente meu, que ele tava falando sobre a sombra do compliance. É mais ou menos isso. Tem uma lei vinculada nisso que é para que você não pode ser bloqueado, pode ser atingido por isso, né? Então você tem uma defesa que você pode usar para isso, né? É outro cenário, mas é mais ou menos o mesmo sentimento. O roteiro e o tratamento da história, ela lhe coloca desde o primeiro take, que ele para ali no meio do sertão para abastecer o carro e sai e tem um corpo estendido sem ninguém tomando conta, e aí você começa a ver várias esferas do que era a realidade da época. É muito subcutâneo o sentimento, mas é o que todo mundo sentiu na época. Eu talvez sinta isso mais na pele, porque eu cresci dentro de uma casa em que o meu pai foi preso político, né? E um preso político sem vinculação a nenhum ato específico. Ele não fez nada, ele foi confundido com outro cara da faculdade que estava pegando a xerox da faculdade para fazer panfleto contra a ditadura. Uhum. Ele parecia fisicamente com um cara e foi preso. E sofreu e foi torturado no 23BC, aqui em Fortaleza, né? Aqui onde eu morava. Pois é, a família dele ficava na calçada gritando Augusto, Augusto, para saber qual era a janela que ele estava, né? Então, assim, a relação desse terror oculto que todo mundo vivia e não se podia falar, ela era muito real, porque a gente não sabia em qual lugar que a gente estava que não tinha alguém que estava a favor do governo e ia nos denunciar. Então, não podia num restaurante falar nada demais. Imagina o que a gente vive hoje, vinculado, assim, a não só um debate de ideias ou de paixões, mas de que qualquer coisa que você possa falar pode fazer com que a pessoa que está falando amanhã desapareça. O filme tem, para mim, o brilhantismo do roteiro é exatamente esse, porque ele traz exatamente essa sensação do horror oculto. E foi isso que todo mundo viveu na ditadura. O horror era oculto, o horror do dia a dia era aquilo ali do filme. Parece que tá tudo bem, mas uma palavra errada pode fazer você desaparecer. O que eu entendi muito assim, por exemplo, o lance da perna cabeluda, o lance de motos no carnaval, eram formas de disfarçar a realidade, entendeu? Assim, o fantástico da perna, né? Da perna cabeluda lá, né? Que não tinha nada de fantástico, né? Só... Essa parte toda eu compreendi. Eu entendi toda a forma que ele foi construído pelo fato de... Foi uma perseguição, o cara foi colocado numa lista para morrer por uma perseguição, tudo, ele fugiu. Eu entendo até mesmo a princípio, até que você com a Helena, ela, poxa, mas por que ele tá procurando o documento, a identidade da mãe? Ele, cara, é pertencimento. Ele tá solto no mundo, tá sozinho. Então ele queria sentir um pertencimento, ele queria ver quem era a mãe, ele sabia quem era o pai. Conta um pouco da história de quem era o pai dele, a mãe dele, de onde foi que ele veio, a Índia. Então tudo isso é interessante. E eu vejo o sentido nisso tudo.
Eu vou dizer, tipo assim, pra não dar spoiler, né? Pra mim, essa tua defesa, Diego, ela se encaixaria muito bem se não aparecesse a foto do jornal do fim que ele levou, que o Wagner Moura dos anos 70 teve. Se tivesse ficado em aberto essa parte, e quando vai o paralelo do presente, que a menina vai lá e conversa com o filho dele, e ele tivesse aquele em aberto, mas e o seu pai? Não, pois é, eu me arrumei todo, mas ele não veio. E tivesse ficado aberto, cara, e aí, o que aconteceu com o pai dele? Que fim levou? Ele fugiu sem o filho? Ele sumiu? Se tivesse ficado aberto essa parte, beleza, mas tipo assim, ele deixou bem claro o que aconteceu. Então, e aí Mas a menina presente vai lá doar sangue. E teu pai? Não, pois é, meu pai, eu não tenho lembrança dele. E é isso. ele é criança, pô, cara. Não, tudo bem, mas tipo assim, ficou aquele negócio, tipo, tá, mas também não sei quem é meu pai, nunca fui atrás de saber. Eu digo porque, por exemplo, o marido da minha irmã, o Daniel, ele é sobrinho da Rosa da Fonseca. Culturalmente, a família vive o que ela fez, né? A carreira dela defende isso. Minha sobrinha, que tem 7 anos, sabe quem é a tia Rosa, o que ela fez. Então, isso já está incutido na família toda Fonseca, porque eles viveram, eles defendem essas bandeiras. Então, tipo assim, esse garotinho que tinha só 12 anos, 7 anos, quando o pai sumiu, o pai foi apagado da vida dele. E aí, você não acha que isso é um trauma que vale a pena ser mostrado? Dessa forma que foi mostrado? Eu acho que vale, mas ao mesmo tempo eu acho que de repente ele poderia se apropriar, como você se apropriou. Seu pai passou um trauma e você sabe da história. Cara, meu pai Sim, passou mas por aí isso, mas ele meu pai ficou não no vidro desapareceu. Mas meu pai não desapareceu. Se meu pai tivesse desaparecido, eu provavelmente teria o mesmo sentimento. E a questão dele não se conectar com o pai não quer dizer que não existe um trauma. A não conexão com o pai é que é o trauma. Pode ser, como A eu não posso ter visto vinculação com o errado. pai é o trauma. Eu não tenho uma referência de pai. Não tenho referência de pai na minha vida. Ele simplesmente desapareceu. Meu pai é meu avô. Meu pai é meu avô, não quer dizer que ele não teve pai, né? E, Ele- nota, e ele é um pai ausente, né? Ele não tá é. sempre direto da casa dele, né? É uma não conexão com a história que é justamente isso. O grande trauma de todas as questões que envolve uma ingerência de uma ditadura em qualquer lugar do mundo é justamente isso. É a mesma coisa que o Reich, o terceiro Reich, fez na Alemanha, matando milhões de judeus. Né? São as histórias que não se continuaram. É o finitude da vida provocada por um poder autoritário. Então, Posso ter visto errado. Nada. e assim, todas as camadas do que existe no filme, eles retratam a legitimidade do que acontecia no dia a dia no Brasil naquela época. É o policial que não tá nem aí se tem um corpo estendido sem identificação na frente do posto de gasolina. Ele tá interessado em ver se ele vai fazer a caixinha com o viajante que tá na frente dele. Então, é o que eu tô falando. Desde o primeiro momento, você é impactada, porque sabe qual é o problema? É porque a gente vive no Brasil desde que nasceu. E a gente banaliza a violência e as coisas que a gente já passou na vida. E aí, como você mesmo colocou, a gente banaliza que pessoas das famílias da gente, ou ligadas ou conectadas da família da gente, simplesmente desapareceram ou foram subjugadas por um poder autoritário. É um absurdo cotidiano, né? Mas o absurdo cotidiano vira paisagem Exato. e se desconecta da gente. É por isso que o filme desse é importante, porque ele traz, e aí é por isso que eu digo que tem um certo brilhantismo no roteiro, porque essa sensação de estranheza que as pessoas sentem, de não achar que o filme cumpre com a sua função de causar uma emoção forte demais, mas só uma estranheza muito grande, porque era justamente isso que todas as pessoas sentiam. É muito estranho isso que a gente está vivendo. Por que que é assim? Por que que acontece esse tipo de coisa? Por que que essa pessoa sumiu? Por que que esse rapaz foi morto no meio da rua? Se ele não roubou, se não matou, se não fez nada contra ninguém. Que foi? Ah, não, é porque ele falou tal coisa por um cara que é empresário e é ligado aos generais que tem aí por aí. É isso. A questão do filme meio que também está falando da identidade do Brasil, de alguma forma. Se quiser trazer essa conexão da construção, porque o que a gente entrou nessa história, por quê? Porque a gente falou que nem sempre o Brasil foi carnaval, o Brasil nem sempre foi o cartão caramelo. A gente teve um passado de luta, de afirmação, de perseguição. Então, querendo ou não, esses elementos também ficaram associados ao que é ser brasileiro, né? Ao contraponto, né? O Brasil da resistência
O Brasil ali que tá caminhando contra o vento ou o Brasil ali do Ustra? Então, tipo assim, quem é o Brasil, né? Como é que se forma essa identidade, né? É, Será identidade. que a bandeira brasileira lá representa o Brasil como um todo ou não? É a nossa percepção intuitiva sobre a marca Brasil, É a sobre o marca que é o Brasil, conceito né? Brasil. Nossa Porque percepção intuitiva passa por isso. Os simbolismos das coisas que passam na nossa história, né? por exemplo, né, como o Diego bem frisou, né? O pai dele viveu uma época que, por exemplo, a filha do Diego, ou seja, o avô dela, ela tem contato e diz assim, cara, eu tenho isso na minha família, mas talvez quando a filha do Diego for mãe, o filho dela vai ter referência até o Diego. Talvez ele saiba quem seja o bisavô, mas não tem essa propriedade, talvez um pouco que se perca ali na história, né? Que não, o Brasil o brasileiro, né, de forma geral, tem um pouco de memória curta. A gente não se apega tanto ao nosso passado como o americano, o inglês ou outros países têm esse excesso de valorização, né? A gente acaba tirando um pouco isso do nosso. Quem sabe a gente mude isso, né, com o tempo, né? E Mas também, esse é um dos grandes também temas do filme, né? Do Agente Secreto, né? Memória. a perca da memória ou a memória que A luta dele para achar o documento da mãe é resgatar a memória A dele. pena de referências, né? O cinema que não existe mais, que virou... É tipo a comprovação de que a mãe dele existiu. Mas pra tu ver, ó, aí é um ponto interessante, ó. Ele não conheceu a mãe, ele foi criado pelos avós, ele não tinha a figura da mãe, mas ele tinha uma obsessão de encontrar quem era a mãe. Ele botou a vida dele em risco várias vezes ali no filme, porque ele queria continuar no arquivo procurando informações da mãe, que ele não conheceu. Já o filho dele, que por um período de tempo pequeno, mas conviveu e tinha os avós maternos que poderiam ou devem ter falado do pai, não, seu pai passou por isso, aconteceu isso, ele morreu por causa disso, tinha documento. Essa parte ela é muito simbólica. Porque tudo aquilo que ele procurou da mãe, que ele nunca encontrou, uma mulher chegou pro filho dele e falou: tá aqui tudo sobre o seu pai. Tipo assim, então, querendo ou não, né? Enquanto um buscava e não tinha, o outro nem precisou procurar, recebeu. Perfeito, seu Nádio. Aí sabe por que que é significativo mais isso aí? Porque não tem que lutar a ponto de saber que vai perder a vida, provavelmente, para resgatar a sua história. E o outro não precisa. Melhorou a percepção do filme? Gente, eu avaliei de 5, botei 3. É como eu disse, ele não me comprou pra eu levantar a bandeira merece Oscar. Ele é um filme bom, mas não é um filme de adorei, gostei. Falando em outras linguagens, se eu encontrar ele em DVD e Blu-ray, eu compro. Eu compro porque eu acho que faz parte, é importante ter. Uma coisa que eu aprendi, que eu acho que isso serve para todo mundo, é como publicitário ou como adulto, a gente tem que experimentar ou a gente tem que conhecer coisas que a gente talvez não goste. Exato. Não no sentido sexual, gente. No sentido, tipo, você tem que escutar como publicitário sons, músicas que não é do seu repertório. Quando eu tava no carnaval, que tava todo mundo falando da música do jet ski, eu fui escutar a música do jet ski, fui ver o clipe. É pra mim? Não é, mas eu precisava entender porque eu converso com públicos que aquilo ali faz sentido e é relevante. Da mesma forma como eu tive que conversar com pessoas que estavam cantando ter uma rapariga é bom, ter três raparigas é bom demais, e eu fiquei entendendo o que que era isso, entendi que era uma música. Rapariga é bom, rapariga é bom demais. Aí, mas eu tive que ver qual a letra, porque eu não consegui entender o que o cara tava dizendo. Que aquele cara é maluco, mano. Então, tipo assim, faz parte do Brasil. Isso é cultura. Porque o que acontece? Tava escutando, e o que eu trabalho com duas telas, aí tava com uma tela passando a música e eu tava com a outra. A Elaine sempre passa por mim com paisagem. Ela passa. Nesse dia ela passou, ela travou. Tu tá escutando o quê, Zé Valderico? Eu digo, entenda, isso é repertório. Ela, não, tudo pra ti é repertório. Mas eu vi a o que pessoa a se gente tava falando safando aqui, com são isso. as fontes, a legitimidade vem das fontes, você tem que buscar de tudo, você tem que ver tudo para saber o que é que tá As nossas acontecendo. mulheres precisam entender que isso é ofício. Isso é ofício. Total. Eu não tô lá porque eu tô no momento recreativo. Não. Eu estou trabalhando. Eu tô vendo isso aqui, ó. Eu tô vendo isso 9 da manhã. Eu tô em horário comercial. Se eu tivesse ido tomar banho e colocando três raparigas é bom, aí beleza. Mas não, eu estou no meu horário de trabalho. Não estava no meu carro tocando isso no meu pendrive. Estava no computador, no meu trabalho. Então, é isso que a gente precisa fazer, que é voltando, puxando esse gancho para Nike, que é o que falta, que é o quê? Cara, às vezes é acessar. Talvez aquela moça ou o time da Nike precisava ir para um estádio.
Ah, mas não tinha jogo do Brasil. Cara, vai pro jogo da Série A, da Série B, da Série C. Ou melhor, vai pros três. Vai pros três. Vai pro jogo de cada série. Um em cada estado. E vê como é que o Brasil se comporta. Aí eu vou assistir o jogo do Flamengo no Rio de Janeiro. Eu vou assistir o jogo do Corinthians em São Paulo. Vou assistir um jogo do Red Bull Bragantino. Vou lá no Ceará ver um jogo do Ferroviário para poder olhar e ver o que, que o Brasil tá falando. O que, que o Brasil tá falando? Quem é o Brasil no estádio? O que que eles comentam, o que que eles fazem, como é que é como é que eles consomem. Porque é nisso que você vai conseguir ter um repertório. Ah, mas eu não gosto de futebol. Amiga, então nem entra nesse time. Se você trabalha com comunicação, você tem, se você deixa os seus preconceitos lhe guiarem, aí você já está começando comunicação errado. Tá. A primeira coisa é exatamente o que o Zé falou. É trabalho. Se é trabalho, meu amigo, é outra concepção. Não é envolvendo. Você tem que se desprender, sabendo que você nunca vai se desprender dos seus conceitos. Eles sempre estão lá, por mais que você os deixe guardados. Mas só que você tem que ir com a mente aberta para ouvir, para se referenciar, para beber da fonte das coisas que estão acontecendo, para você poder achar a legitimidade. A legitimidade, essa verdade, é o excepcional, é o diferencial radical que você vai conseguir traduzir para o desenvolvimento de uma marca, de um trabalho, para você chegar no conceito que o Zé colocou aqui de união, e aí o Silvio conseguiu estender e a gente consegue trazer outras ideias para compor, criar uma campanha, desenvolver uma marca, desenvolver uma estratégia, um plano estratégico de comunicação que vai guiar ali a composição de um branding, que é uma formação que é perene e eterna para qualquer pessoa. Por mais que você não queira estudar branding, que você não queira saber o que é construção de marca, você nunca vai estar desatrelado disso. Você pode não querer fazer isso, mas se você existe nesse mundo e se comunica com alguém, nem que seja com o seu cachorro, você está construindo um branding com ele. Porque você toma banho, se arruma, penteia o cabelo e usa o perfume, faz você ser a marca, você, para o seu cachorro. Então você já construiu um brand para ele. Então, meu amigo, o mundo se relaciona com você, mesmo que você não queira. E você se relaciona comigo, você tá construindo um brand intencional ou não intencional. Claro. Porque da escolha do seu sabonete, eu pego o mais barato, tudo bem. Mas tem alguma coisa que você compra ou que você faz que você escolhe. Que você assim, não, eu vou comprar carne de porco e não vou comprar frango. Ou vou comprar frango e não vou comprar carne. Você fez uma escolha e você fez com base em algo. Não tem pra onde correr. É uma frase que eu escutei que, em outro contexto, o contexto dizia: você pode não acreditar no diabo, mas ele acredita em você. Isso serve para publicidade. Você pode não acreditar na publicidade, mas ela acredita em você e você consome ela bonito. Não existe o anarquista de dizer, eu vou morar num sítio lá no São Tomé das Letras e vou viver isolado. Você vai consumir alguma coisa. Você vai consumir alguma coisa. Se não, eu vou plantar minha própria comida, vou usar energia solar, vou ter uma fossa ecológica. Ok, em algum momento você tem um CPF, você está em território nacional, você vai consumir, vai ser consumido. E vai fazer uma escolha. Só em você fazer a escolha de ser natural, de voltar à sua ancestralidade, isso já é uma influência de um branding, já é a influência de algum pensamento que você que foi vendido a você em algum momento da sua vida. Você pegou o DVD Na Natureza Selvagem, assistiu, depois foi ler o livro, se emocionou e fez isso, uma escolha. Não, a gente tem um ambientalista, o Ailton Krenak, ele pontua, ele tem um livro que, inclusive, o título é esse, O Futuro é Ancestral. E ele pontua que as origens como você vai tratar o mundo, o resgate dos saberes, né, o modo de vida dos povos originários, para ele é o futuro. Então, se você tem esse conceito na sua cabeça, você acha que interessante é construir um bunker no meio da floresta e viver lá com produtos que você mesmo vai criar ou que você salvaguardou para um futuro nuclear, você está sendo influenciado por uma construção de marca como essa do Ailton Krenak. Não tem coisa mais clichê, vocês não acham que tem coisa mais clichê do que você anunciar que está cansado das redes sociais, que vai sair das redes sociais e faz um post dizendo que vai sair das redes sociais? É a metalinguagem, né? Exatamente. Quebrar a quarta parede, né? É o Instagram que diz, sai das redes sociais e posta todo dia. Cara, aquele negócio, é o que eu digo. Se eu não trabalhasse com comunicação, eu não teria. Mas eu trabalho, eu preciso disso. Então é uma situação, tipo assim, cara, tem que viver, tem que ter, tem que consumir.
A questão é que tudo que eu estou tentando fazer não acerta 100%, mas pelo menos eu acredito que uns 89% tudo é intencional. Meu tempo de TikTok, meu tempo de Instagram, é tudo cronometrado. Sim. Eu boto alarme. Quando eu pego o Não. TikTok, eu boto, ó, Siri, 20 minutos. Aí eu vou lá, passo, Deus. passo, 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 passo. Vejo pessoas para espinha, vejo reforma de carro, vejo reforma de carro, Isso. vejo reforma de casa, vejo isso. Meus heróis, vocês são samurais do trabalho. E Eu não consigo esse, fazer isso. e esse é o Cara, grande segredo, cara. É você não deixar as redes sociais te dominarem. Você porque, Diego, dominar as redes sociais. drena, cara. Drena. Drena. Drena, Breno, drena, total, drena, drena, drena. total. Aí quando tu pega, cara, é o vórtice do banheiro. A pessoa entra no banheiro com o celular, ela termina o que tinha que fazer e ainda continua meia hora lá porque tá entretido, cara. É, tem uma trombose nas pernas, né? Trombose na perna, caiu o cu da bunda e não sabe por que foi. Ei, meus queridos, encerramos mais esse papo. Agora vamos para as nossas dicas. As dicas que passamos tanto tempo. Temos um hiato, que temos, acredito eu, boas dicas para compartilhar com todos aqui. E vamos começar por ordem alfabética, como o meu é Z de Zé. Eu vou por último. Diego Costa, por gentileza, abra esse bloco de dicas. Você que é um cara que tem um repertório enorme. Pois é, justamente esse repertório enorme não está ativo. Eu estou só focado no trabalho, estou só fazendo. Tive que. Eu li alguns livros para fazer uma palestra, eu fiz agora recentemente, mas eu acho que eu já citei. Foi Hospitalidade Irracional, do Will Guidara, o Zag, do Martin Naumer. Mas assim, eu sei que eu já citei tudo, mas depois de relê-los para fazer essa apresentação e tudo, eu acho que é importante pontuar que são necessários, principalmente o Hospitalidade Irracional, do Will Guidara, né, que é um restaurante. E o conceito que ele cria junto de trabalho para ter esse restaurante, que é o melhor do mundo, e o porquê que isso acontece, é uma lição de como você deve propor para qualquer negócio. Que eu tenho um amigo que é consultor, que ele fala que para você ser bom no Brasil é só você fazer o básico, né? Então, se você é médico, até já contei isso aqui, tô me repetindo, tô ficando velho, que para você ser, por exemplo, um médico, para você fazer sucesso no Brasil, é só você atender cliente na hora que você marca, é você entregar uma receita que foi impressa no computador ou mandou para o WhatsApp dele, e você tem um contato que, se for alguma coisa sobre a sua saúde, o médico vai responder no horário, claro, comercial, mas poder responder para você. Se ele fizer isso, que é simplesmente o básico, ele já vai ser referência no mercado para todo mundo. Então, o Will Guidara, ele extrapola isso. Ele fala na hospitalidade racional, que é um conceito que ele já extrapolou de um outro chefe, que era a hospitalidade consciente, do outro chefe, que ele foca 95% da operação na gestão de recursos e do operacional, e 5% fica dedicado ao irracional, à hospitalidade racional, que é justamente isso que transforma um negócio que, pegando do meu amigo consultor Paulo Vitor, da PWR, que disse isso para mim, da questão de você fazer o básico bem feito, ele aprimora isso para ser muito bem feito, e os 5% ele deixa para você sempre estar surpreendendo o cliente. Então, se você tem um negócio que é super bem estruturado, que ele funciona rodando bem, e você tem ainda como meta da empresa, como parte intrínseca do negócio, que ele funciona para os outros 95% poder acontecer, ele tem que acontecer sempre. E ele é estimulado entre os funcionários como uma regra da empresa. E essa hospitalidade, ela é consciente e ela é irracional, a nível irracional. Você traz experiências que viram uma conversa de gerações. Então, ele tem várias sugestões do que ele fala lá no livro, que eles desenvolvem como rotina, e essas histórias são contadas como ganhos de batalha, né, nas coxias e pós jantares e dia de trabalho entre os funcionários, né, como uma prática também, como parte do conceito de trabalhar, que tem histórias impressionantes, né? Uma família visitando o restaurante em Nova York, o último dia de viagem, fizeram a escolha de estar indo lá para o jantar, e os pais chateados porque os 4 filhos que estavam lá, dos 3 casais que estavam chateados porque estavam vendo neve pela primeira vez, não tinha dado tempo deles irem no parque andar de trenó, porque eles não tinham trenó, não daria tempo deles irem embora. Enquanto eles estão jantando, um dos funcionários do restaurante sai, vai na avenida, compra 4 trenós e aluga um carro, chama as crianças e os pais, levam para o parque mais próximo, e eles vão lá andar de trenó no final da noite, depois do jantar.
E isso é o que eles chamam de hospitalidade racional, que é justamente a escuta empática, generosa e com a agenda de uma memória ativa para ativar e fazer ações como essa. Então, meu amigo, isso aqui trouxe o conceito, claro, comida muito boa, chefe internacionalmente reconhecível, mas só que você só se torna primeiro do mundo quando você faz algo totalmente diferente, quando você encontra o seu espaço em branco, faz o ZAG e trabalha algo como uma hospitalidade racional, é o seu diferente radical. Top. As minhas dicas de hoje, né? Eu queria começar por um livro, né? Que eu tô lendo, peguei para continuar a leitura, chama-se Emburrecimento Programado, né? Do John Taylor Gatto. É um livro que ele fala sobre o emburrecimento dos nossos jovens nas escolas, enquanto o currículo escolar é uma coisa engessada e atrasada, né? Nesse sentido. E o livro tem até as passagens interessantes, né? Que ele fala, por exemplo, uma coisa falando sobre o modelo de ser da escola, né? Que é uma coisa que veio da escolástica antiga, né? Que é aquela coisa bem de fábrica mesmo, né? Que é todo mundo tem que estar às 7 da manhã no mesmo canto, né? Sai tal hora, né? Tem que sentar do mesmo jeito, né? Tudo bem que hoje em dia tá um pouco mais flexível, né? Mas mesmo o princípio ainda é do show de fábrica, né? Fala assim, né? Que o John Gatto fala assim que é absurdo e contrário à vida fazer parte de um sistema que nos obriga a ficar sentados, confinados, juntamente com pessoas que têm exatamente a mesma idade e pertencem à mesma classe social. Ele tá falando de estratificação, né? Porque realmente as escolas de bairro não tem gente de rica, né? Na sala de aula. Na prática, esse sistema nos separa da imensa diversidade da vida e da sinergia da variedade. De fato, elas nos distanciam do nosso próprio passado e futuro, isolando-nos num constante presente, muito similar ao que fazia a televisão. E nesse sentido, né, realmente existe a tendência das escolas de nivelar as pessoas no mesmo tipo de regra, né? No mesmo tipo de régua. É um livro muito interessante que ele faz crítica. É muito focado muito no sistema americano de ensino, né? Mas acho que dá para tirar alguns insights assim no nosso próprio sistema educacional, né? Essa é a minha dica 1. A dica 2 é uma velharia que eu peguei na última feira de quadrinhos que tem aqui perto do bairro, que chama-se Cartas Selvagens, né? Que é uma minissérie escrita por vários autores, desenhada por vários artistas, que na verdade eu vim descobrir que é uma minissérie baseada naquela série ficcional, daquele universo compartilhado do George Martin, ou Wildcard, que é um universo focado em seres superpoderosos, que várias histórias e tal. E essas Cartas Selvagens, essa minissérie, ela foca justamente nisso aí, né? Começa com um atentado a uma estátua de um herói do passado que não conseguiu evitar dessa contaminação esse surgimento de super-heróis que foi causado por um vírus, né? O Jet Boy, ele falha em tentar impedir isso, né? Mas ele é considerado um herói, né? Porque ele tentou, né? E tá sendo bem interessante a leitura. Eu ainda não concluí, né? É muita coisa para ler. E a minha terceira dica é um filme muito bacana, chamado Armas na Mesa, né? Que é com a Jessica Chastain, ela que tá no Prime, que é um filme que fala sobre Elizabeth Sloan, que até o nome do filme é Miss Sloan, né? Que é uma nobista, né? Que ela é conhecida por fazer de tudo, literalmente de tudo para vencer, né? Ela não tem medo de usar de subterfúgios sujos, nem de ser desonesta para conseguir algo, nem que seja, por exemplo, que no filme que é defender um lobby, né? De uma lei de fichamento de usuários de armas, né? Porque se você for criminoso ou tiver alguma doença mental que me impeça de ter uma arma, né? Você não pode ter arma, né? A partir dessa lei, né? Que é uma coisa que realmente isso fere a segunda emenda americana, né? Que os americanos não têm esse amor por armas, né? Tem até uma parte interessante no filme que a Sloane, ela fala que no Texas, que eu não sabia disso, é proibido ter vibradores, né? É proibido ter vibradores, né? Mas você pode comprar uma arma no Walmart, né? Sem mostrar RG. É uma coisa, essas coisas absurdas que tem nos Estados Unidos, né? Ela trabalhava no escritório que estava indo contra essa lei, né? Que ela saiu para defender essa lei. Para ela, o que importa é a vitória. E para isso, nem que ela tenha que destruir as vidas de pessoas ou pôr a vida das pessoas em risco, ela vai fazer isso. Muito bom filme. Recomendo pra caramba e tá no Prime Video atualmente. Essas são as minhas 3 dicas. Sim, meus senhores, encerrando, então vamos comigo. Tenho também 3 dicas. A primeira delas foi uma odisseia que eu passei durante 6 meses, que foi a leitura do livro Moby Dick. Livro muito bom, mas com os seus altos e baixos.
é uma leitura desafiadora, não pela sua quantidade de páginas, mas porque no meio do livro, assim como no meio da história, ele fica bem parado. Então, eu acho que provavelmente seja até proposital, acho que por isso que o livro é tão genial. A metade do livro ali, enquanto ele procura a baleia, ele fica contando histórias, fica falando sobre vários assuntos aleatórios, dividido por que é uma baleia cachalote, por que é uma baleia não sei das quantas, por que uma é desse jeito ou daquele outro. Que eu acredito que é um pouco do que eles passaram ao longo dessa jornada. Então, enquanto eles procuravam a temerosa, a maldosa Moby Dick, eles não tinham muito o que fazer, então a melhor forma de mostrar para o leitor quanto sacal eles estavam vivendo é deixar o leitor sacal também. Então ele foi muito feliz nesse ponto. E foi muito interessante. E depois de terminar Moby Dick, que eu aconselho, uma leitura sensacional. No final, tipo assim, né, como eu disse, né, um livro de 600 e poucas páginas. As 200 primeiras são ótimas, as 150 últimas são ótimas, mas o meio é desafiador. Mas é um livro que ainda assim vale 5 estrelas, é um livro muito bom mesmo, porque tem muitas camadas, tem muitas linguagens, tem muitas referências interessantíssimas no livro, assim, de nome de personagem e diálogos que deixam você assim, caramba, é surreal de como o livro é muito bom mesmo. Em paralelo, eu tenho uma coleção de livros, são 4 ou 5 volumes, que se chama Por que Ler os Clássicos? E não é o do Ítalo Calvino, é de outro, é uma junção de artigos de uma autora. Eu comprei essa coleção num sebo. E eu pesquisando aqui nos livros, no volume 2, ele fala sobre Moby Dick. E fala principalmente do autor, né? E é interessante você ver que autores como o do Moby Dick, autores como me fugiu a mente agora aqui, mas em vários autores que morreram sem o seu devido sucesso, sem a sua devida reconhecimento de suas obras, né? Então, é muito interessante você ver que nem todos colhem dos benefícios, como aconteceu com Agatha Christie ou o Arthur Conan Doyle, que viveu em vida o prestígio, né? São autores que a vida do autor de Moby Dick foi uma vida realmente assim, bem pesarosa. Então, é bem interessante você ler os clássicos e depois conhecer a história por trás deles. Eu acho que isso é muito legal. A segunda dica de livro, eu li O Príncipe de Maquiavel, com notas do Napoleão Bonaparte, sensacional. Tanto o livro em si, quanto pelas notas, você consegue ter um leve esboço de quem foi Napoleão. E é um Napoleão completamente diferente do que é visto no filme da Apple TV. O filme da Apple TV mostra ele, às vezes, um pouco temperamental, e ele era muito frio e calculista, ele era muito megalomaníaco e ele era muito frio. Ele sabia o que tinha que fazer. E o livro é interessante do Príncipe, porque mostra as fases dele, mostra ele como general, ele como cônsul, ele na ilha de Elba, quando ele escreveu cada comentário dentro do livro. Então é um livro muito bom por ser o Príncipe, que é uma leitura obrigatória, como pelas notas que Napoleão traz. E, por último, minha última dica foi um filme, Os Suspeitos. Deixando logo claro que não é o Suspeitos de 2013, é o Suspeitos de 1995 com Kevin Spacey. Claro. É um filme sensacional. Quando você acha que Quem não entendeu, assistiu, cara, veja sem nenhuma referência. por Só, favor, não só ache o procura. filme, bote, só dê o play. Não veja Tudo que é nenhuma feito de referência graça. online. Diga aí Tudo que que é feito, tá de graça. sobre esse filme aí, né? Esse filme não funcionou comigo, por quê? Porque eu cheguei da casa do amigo meu, ele tava vendo esse filme, justamente no final do filme. Aí Pois é, quebrou. aí acabou comigo esse filme. Cara, A direção é do Bryan Singer, viu? Lembro diretor todos os X-Men, etc. é um filme. Você começa a ver, você tá sem entender. Depois você acha que entende. Depois você lembra, você vê de novo que você não tá entendendo. Teve várias vezes e eu voltei um pouco para pegar falas, para ver se eu entendia, e eu achava que tinha entendido, passava o filme, passava mais 10, 15 minutos, eu descobri que eu não entendi nada mesmo, e no final você olha assim, caramba, eu realmente não entendi nada. Mas tava tudo lá, E o que eu digo pra vocês, para não dar spoiler, não subestime nada nem ninguém. Não subestime nada nem Falei demais. o filme é foda, e quando você descobre o que tem dentro da maleta, você fica louco. Então, o filme é bom. É triste é saber que um ator do porte do Kevin Spacey caiu do ostracismo, né? Ele foi inocentado, viu? Ele foi inocentado, da mesma forma como o John Depp foi inocentado. O John Depp ainda conseguiu sair, mas botou
arranhou ali umas coisas, mas saiu. Mas o Kevin Spacey realmente não conseguiu sair dessa, né? Mas minhas 3 dicas são essas. Leia Moby Dick ou leia um livro clássico. Leia O Príncipe, independente se vai ser com notas do Napoleão ou não, mas leia O Príncipe porque você vai ver que o mundo realmente tem uma fórmula para você se dar bem ou não, se você estiver envolvido dentro de uma politicagem. E procure O Suspeito de 1995, que é um filme com, calma aí, 30 anos, né? 31 anos? 31 anos, mas é um filme sensacional, porque, gente, é roteiro, ninguém tá fazendo mais isso hoje em dia. Ninguém tem mais isso. Então, um K-drama não vai entregar um roteiro. Numa época que o Netflix pede para simplificar diálogos e ficar repetindo a explicação do filme a cada 15 minutos, Os Suspeitos é extremamente necessário para a cabeça de todo mundo. Filmão. Faça um Dia detox. curioso, Né? Nós estamos na época dos damas verticais, né? Dos Total. damas de 3 minutos agora. Desliga o filme celular e dê o play no Suspeitos. E, meus queridos, é isso. Terminamos por aqui mais um episódio. Estamos de maior 18 episódios. E em breve estamos aqui novamente. Mas eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal, seja no Spotify, no YouTube. Nós temos o Instagram, estamos movimentando aos pouquinhos, nós estamos lá também. E comente, diga o que você achou, se você gostou, se não gostou. Peça suas críticas e seus elogios, a gente aprende com ambos. Mas não deixe de participar. E se você tiver interesse em algum tema específico, que a gente converse alguma coisa, manda aqui que a gente vai ler e vai entrar para poder desenrolar. E aguarde o próximo. Mais uma vez, obrigado a todos. Valeu, meus amigos. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.